Fluminense contra Boca, a grande final da Libertadores, o grande dia chegou, a glória eterna, o título que o time tricolor não tem. Pode ser a conquista do título inédito para a equipe do Fluminense. E a análise de hoje vai ter sim, análise desse jogo do Flu, tem outros jogos do Brasileirão e tem outros jogos europeus importantíssimos acontecendo neste sábado de futebol. Mas claro, eu não poderia deixar que o palpite fosse outro que não seja exatamente no jogo do Fluminense contra o Boca. Então, se você quer ver aí análise e palpite gratuito para esse jogo, para essa grande final, fica comigo até o final que você vai ter análise e palpite gratuito. Em falar em gratuito, tem R$5 gratuito aí para vocês. Na descrição desse vídeo é só clicar no link, fazer o seu cadastro, vai na área de bônus, ativa e garanta os seus R$5 para poder iniciar no mercado de apostas esportivas. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos deste sabadão de futebol. Eu até poderia começar esse vídeo com outros jogos, fazendo um pouco ali de mistério, mas eu já vou direto para o jogo do dia, para o jogo da vida, da história do Fluminense, que enfrenta a equipe do Boca Juniors. Quis a sorte que fosse exatamente no Maracanã, já que a Conmebol escolheu o estádio do Maracanã para essa grande final. Estou trajado aqui com a camisa do Fluminense, procurando levar um pouco de sorte aí do tricolor. Eu que sou torcedor do Vitória, eu torço sempre pelos brasileiros. Pedro, e se fosse o Bahia, ainda assim eu torceria pelos brasileiros contra argentinos. Cara, não dá, cara. Brasileiro contra argentino no Maracanã, sinceramente, eu não consigo entender um brasileiro que torça contra isso, por mais que tenha clubismo envolvido. Mas essa é a minha opinião. Galera, mais uma final para conta, né? Nesses últimos meses aí, fui para a final da Copa do Brasil, fui para a final da Copa do Mundo, fui para a final da Champions League, fui para a final do Campeonato Paulista e agora final de Libertadores. Pela primeira vez na minha vida eu vou assistir a final da Libertadores no estádio, exatamente no Maracanã, um convite recebido aí para assistir no camarote da Conmebol. Comenta aqui embaixo o que você faria para poder ir para essa grande final. Se você tinha vontade, né? Ainda tem isso, né? Mas vamos lá. Boca Juniors contra Fluminense e Fluminense contra Boca Juniors. O Boca, menos de 3,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. O Flu levou gols nas últimas 9 partidas. Tem um detalhe aí sobre o Flu ter levado gols nas últimas 9 partidas. O time mesclou jogadores em algumas partidas. E ainda tem o fato de que tá com a cabeça totalmente voltada para a Libertadores. E esse retrospecto aqui é o retrospecto da equipe Campeonato Brasileiro. Então, basicamente isso, só para vocês poderem se situar. Galera, temos aqui o Boca Juniors pagando 3,80, o Fluminense 2,10. Esse é aquele tipo de jogo que, ao meu ver, tem a cara do empate, né? Mas vamos ver como é que vai se desenrolar. Eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês. Já estou aqui no site da Aposta Ganha, onde vocês ganharam R$5. Vou aqui em mais opções, criar aposta. E eu vou de Fluminense ou empate. Pedro, por que Fluminense ou empate? É só a parte do clubismo, do fato de ser brasileiro? Não. Se você pegar jogador por jogador, o Fluminense tem um time melhor do que o Boca Juniors. Ah, mas o Boca sabe jogar esse tipo de jogo. Ah, mas o Boca é não sei quantas vezes campeão. Ah, mas o Boca é um time retranqueiro, chegou aqui sem ganhar de ninguém, até só empatando 0-0, 0-0, 0-0. E esse é um dos pontos. Se o Boca Juniors chegou até essa grande final sem vencer, por que ele vai mudar a estratégia dele? Se a estratégia pode ser justamente segurar o jogo, amarrar o jogo, quem sabe aí levar para uma possível decisão de pênaltis, onde tem um goleiro excelente. Então essa pode ser a estratégia do Boca Juniors para a grande final. Jogar nos contra-ataques, jogar amarrando o jogo, cartão amarelo, aquela pressão que os argentinos realmente sabem fazer. Só que, se você tem um Fluminense que tem um elenco melhor, você tem um Boca Juniors que chegou até essa fase da competição sem ganhar de ninguém. Então, tem grandes possibilidades aí da gente ter empate ou a vitória do Fluminense, que ao meu ver tem um time melhor tecnicamente. Então, a minha primeira análise aqui é Fluminense ou empate e vou trabalhar mercado de gols. Geralmente, o que é que a gente vê em finais de campeonatos? A gente vê jogos muito duros, jogos muito truncados e jogos muito nervosos, onde as equipes
acabam não apresentando um futebol que geralmente apresenta por conta do nervosismo, por conta da pressão. Sem falar que Boca Juniors, menos de 3,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. O Flu até que tem uma média de gols aí um pouco mais alta, mas para a final tudo muda. Até a grande final do City contra o Inter de Milão, que eu acreditava um jogo um pouco mais aberto, não foi. Então vou trabalhar aqui, ó, menos de 3,5 gols para uma odd de 1,56. 56% de retorno para Fluminense ou empate e menos de 3,5 gols. Detalhe, nessa entrada de Fluminense ou empate, caso o jogo vá para os pênaltis e o Boca vença nos pênaltis, ainda assim a nossa aposta bateu. Porque a aposta aqui é Flu ou empate, não é Flu para campeão, beleza? Então tá aí na tela a análise para vocês. Hoje foi um pouquinho mais longa, teve uma certa introdução, falar da importância desse jogo para a equipe do Fluminense, mas a análise está aí na tela. Fluminense um empate, menos de 3,5 gols, quase 60% de retorno. E tá aí na tela para vocês o palpite gratuito deste sabadão. Hoje eu vou trabalhar com 2 unidades. Pô, final de Libertadores. Vou estar no estádio assistindo o jogo, merece, né? Pelo menos 2 unidades aí na grande final. E o meu palpite para essa grande final foi Fluminense um empate, menos de 3,5 gols. Coloquei 2 unidades, 2.000, odd 1,56, retorno de R$ 3.120. Esse é o meu palpite gratuito para esse sabadão de futebol. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você acredita que esse palpite vai bater ou se você acredita que vai ter mais do que 3 gols ou o Fluminense perdeu o jogo dentro dos 90 minutos. Fala aí para mim a sua opinião aqui embaixo que eu quero ver o seu feedback. Só não vale deixar esse palpite, essa opinião depois que o jogo terminar, né? Que aí é sacanagem, beleza? Vamos embora. Vamos à análise do nosso segundo jogo. Temos Premier League na tela, o campeonato que eu particularmente mais gosto de operar. Temos o Manchester City, o time do Haaland, o time do Guardiola, enfrentando dentro de casa a equipe do Bournemouth, que na classificação é o 17º colocado. Tomou 21 gols em 10 jogos, uma média de 2,1 gols tomados por partida, e vai enfrentar o City, que é o 3º colocado e fez 22 gols, uma média de 2,2 gols por partida. Então assim, temos média alta para o time da casa fazer e média alta para o time visitante tomar. O City que marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos e marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. O Bournemouth é justamente o inverso. Levou gols em 8 dos últimos 10 jogos e levou 2 ou mais gols em 70% deles. Então temos boas chances aí de mercado de gols. Uma possível goleada do Manchester City, só que essa odd aqui esmagadinha, ó, mais de 2,5, pagando 1,30. Onde é que eu consegui encontrar valor nesse jogo? Vou ter que mostrar aqui porque não tem opção lá. Vitória do City no primeiro tempo com a odd aí de quase 40%. Odd bem interessante para você fazer uma aposta múltipla, beleza? Então City Bournemouth, a minha análise para vocês é uma vitória do time do City no primeiro tempo. Essa é a análise para esse jogo da Premier League. Agora vamos de campeonato alemão. Tem clássico lá na Alemanha. Tem Borussia Dortmund contra a equipe do Bayern de Munique na classificação. Nenhum dos dois é o atual líder da Bundesliga. O atual líder é o Bayer Leverkusen. O segundo colocado é o Bayern de Munique e o quarto colocado é o Borussia Dortmund. Detalhe, caso o Borussia consiga vencer a equipe do Bayern de Munique dentro de casa, ultrapassa a equipe de Munique, vai a 24 pontos e fica 1 ponto à frente do Bayern. Já o Bayern de Munique, caso vença o Borussia e o Bayer Leverkusen perca o seu jogo, pode assumir a liderança da competição. E vou te falar, se assumir é difícil alguém pegar depois, hein? Galera, não é muito segredo que campeonato alemão tem padrão de over e que essas duas equipes têm padrão de over. Borussia Dortmund não perdeu nas últimas 8 e marcou gols em 80% dos seus jogos. Bayern de Munique marcou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos e teve mais do que 2,5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Justamente por conta disso, a odd do mais de 2,5 ela vem ali, ó, quebradinha para 1,33. Só que eu vou mostrar para vocês o retrospecto entre essas duas equipes. Se liga nisso aqui, os últimos 5 jogos de Borussia e Bayern de Munique. Último jogo, agora, dia 1º de abril, 4-2 Bayern, 2-2 Borussia, 3-1 Bayern, 3-2 Bayern e 3-1 Bayern. Temos aqui 2 padrões, ou 3 padrões, ou até 4 padrões. Isso mesmo, consigo identificar aqui só
com essa estatística 4 padrões diferentes. E aí vou te dizer eles. O primeiro deles, o Bayern de Munique venceu quase todos os confrontos. Venceu 4 dos últimos 5 confrontos. Então aqui você já tem um padrão de 80% para a vitória do Bayern de Munique, mesmo sendo um clássico. Primeiro padrão. Segundo padrão, ambas marcam em todos os confrontos entre Borussia e Bayern de Munique. Terceiro padrão, mais de 2,5 gols também aconteceu nos últimos confrontos entre essas duas equipes. E o quarto e último padrão, que é onde eu vou justamente buscar o nosso green, é mais de 3,5 gols. Eu sei que é uma linha um pouco mais esticada, mas é um padrão estatístico que acontece nos confrontos entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E aí no mais de 3,5 a gente já consegue buscar um valor, porque tem odd 1,91. Isso mesmo, odd 1,91, 91% de retorno para sair mais do que 3,5 gols nessa partida. É um pouco esticado, eu sei, mas é o padrão estatístico desse confronto. Se você quiser ir um pouco mais safe, um pouco mais seguro, pegar esse jogo para juntar numa múltipla, aí você pode trabalhar o mais de 2,5 gols ou o ambas marcam, que aí vai estar ali ó, na média de 1,36, bem parecido com a odd do mais de 2,5 gols, beleza? Vamos de campeonato italiano, que agora nós temos a equipe do Milan enfrentando em casa a equipe da Udinese. O Milan é o terceiro colocado, atrás de Inter e de Juve. Já a Udinese está fazendo uma péssima temporada e é apenas o 17º colocado. Em 10 jogos, o time não tem uma única vitória sequer. Tem 7 empates, 3 derrotas, tomou 14 gols em 10 jogos, uma média de 1,4 gols sofrido por partida. O Milan, de 10 jogos, tem 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e marcou 18 gols nos últimos 10 jogos, o que dá uma média aí de 1,8 gols por partida. Galera, para esse jogo aqui, poderíamos trabalhar o mais de 1,5 gols no odd de 1,25, que não me agrada tanto, ou trabalhar a vitória do Milan aí com odd 1,45. Não vou me alongar muito na análise desse jogo. Milan tá muito bem no campeonato, tá muito bem na temporada, enfrentando a equipe da Udinese, que tá muito mal, joga dentro de casa, apoio da sua torcida. O meu palpite para esse jogo é uma vitória da equipe do Milan para seguir ali dentro da zona de Champions League para a próxima temporada. E para encerrar com chave de ouro, temos o jogo do Campeonato Brasileiro. Eu falei para vocês durante a semana que aquele jogo de Palmeiras e Botafogo tinha tudo para ser uma das finais do Brasileirão. Se o Botafogo ganhasse, que incrivelmente não ganhou, ele ia abrir vantagem para o Palmeiras, ia continuar na mesma vantagem para o Bragantino, mas era um jogo também que ia trazer moral para os jogadores e não ia trazer uma pressão psicológica. Só que agora a coisa mudou completamente. Palmeiras venceu lá, um jogo histórico, uma virada histórica. Não vou falar sobre questões de arbitragem, porque sinceramente erros de arbitragem tem para todos os lados o tempo todo no campeonato. Mas agora o Palmeiras tem grandes chances de ser campeão brasileiro nesse ano de 2023. Coisa essa que quase ninguém mais esperava. Palmeiras vai enfrentar uma difícil equipe, que é a equipe do Atlético Paranaense. Só que assim, Atlético Paranaense é um time, eu vou mostrar aqui só um dado para vocês aqui. Como mandante, o Atlético Paranaense é o 4º colocado do campeonato. Ele tem 16 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Como visitante, ele é apenas o 9º. Então, o que acontece? O Atlético Paranaense é um ótimo mandante, mas é um mau visitante. Isso também se deve muito em conta do seu estádio, do seu gramado, da sua grama sintética. O Palmeiras, pelo menos um gol no primeiro tempo nas últimas 8 partidas. Atlético Paranaense marcou primeiro em 8 dos últimos 10 jogos, só que é um time que vem tomando muitos gols. Tomou gols nas últimas 8 partidas. Vai enfrentar a equipe do Palmeiras, buscando agora o time do Botafogo, vem de vitórias, vem de uma vitória no Rio de Janeiro, assim, vitória de time que realmente quer ser campeão. E para esse jogo, eu entendo aqui, a análise é uma vitória do time do Palmeiras, mesmo sendo um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras passou o carro em casa contra o São Paulo, meteu um 5-0 e agora tem reais chances de ser campeão. Vou só aqui mostrar a classificação para vocês. O Palmeiras tem 56 pontos, o Botafogo tem 59. Tudo bem, o Palmeiras tem um jogo a mais do que o Botafogo. O Bragantino tem 55 e está a 4 pontos com a mesma quantidade de pontos do Botafogo. Então, galera, o campeonato agora realmente criou um gosto de verdade, porque por enquanto
Só estava interessante essa parte de baixo aqui da tabela, que tá uma maluquice. Só que agora temos um campeonato também a ser definido na parte de cima da tabela. Beleza? Palmeiras e Atlético Paranaense, a minha análise, uma vitória do Verdão pagando 1,62 em casa neste sábado de futebol. E dessa forma aí, turma, finalizamos mais um vídeo de análise. Hoje foram os jogos deste sábado, final de Libertadores. Vou estar presente no estádio, sim. Recebi um convite aí para poder ir para o camarote da Conmebol. Com grande felicidade estarei presente nessa grande final, nesse dia histórico. Mais uma final para conta, né? Nesses últimos 12 meses aí já teve final de Copa do Mundo, já teve final de Champions League e agora final de Copa Libertadores. Teve final da Copa do Brasil, teve final do Campeonato Paulista, já teve várias finais aí nesses últimos meses. Beleza? Valeu, galera. Abração. Tamo junto.